O dia seguinte, para mim, foi um desastre. Enquanto movia uma tela emoldurada de um cavalete para outro, meu pé escorregou no chão encerado e caí pesadamente. Apoiando-se nos pulsos, a entorse foi tão forte que era inútil tentar segurar um pincel. E fui obrigado a andar pelo estúdio, olhando para desenhos não acabados e esboços, até que fui tomado pelo desespero. Sentei-me para fumar e me enfureci movendo os polegares. A chuva batia nas janelas e pingava no telhado da igreja. Um tamborilar interminável que estava me dando nos nervos. Tessie estava sentada junto à janela, costurando, e de vez em quando erguia a cabeça e olhava para mim com uma compaixão tão inocente que comecei a sentir vergonha de minha irritação e fui procurar algo para me ocupar. Eu havia lido todos os jornais e todos os livros da biblioteca, mas só para fazer alguma coisa fui até os armários e os abri com o cotovelo. Eu conhecia cada volume pela cor e examinei todos. Caminhando lentamente pela biblioteca e assoviando para me manter animado, estava me virando para ir até a sala de jantar quando meu olho bateu em um livro encadernado em pele de cobra, encostado em um canto da primeira prateleira da última estante. Eu não me lembrava dele e do chão não decifrei as letras pálidas na lombada. Por isso fui até a sala de fumo e chamei Tessie. Ela saiu do estúdio e subiu para alcançar o livro. Que livro é esse? Perguntei. O Rei de Amarelo. Fiquei pasmo. Quem o teria colocado ali? Como ele chegara a meus aposentos? Havia muito tempo eu decidira que nunca deveria abrir aquele livro e nada no mundo me persuadiria a comprá-lo, temeroso de que a curiosidade pudesse me tentar a abri-lo. Eu nunca sequer olhava para ele em livrarias. Se eu alguma vez tiver a curiosidade em lê-lo, a terrível tragédia do jovem Constantine, que eu conhecia, fez com que eu não explorasse suas páginas perversas. Sempre me recusei a ouvir qualquer descrição sobre o livro e, na verdade, ninguém jamais se aventurou a discutir a segunda parte em voz alta. Então eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento do que aquelas páginas podiam revelar. Olhei para a encadernação malhada e peçonhenta, como olharia para uma cobra. Não o toque, Tessie, desça daí. Claro que minha advertência foi suficiente para despertar sua curiosidade. E antes que eu pudesse evitar, ela pegou o livro e, rindo, saiu dançando pelo estúdio com ele. Eu a chamei, mas ela escapou, lançando um sorriso perturbador para minhas mãos impotentes. E eu a segui com certa impaciência. Tessie, gritei entrando na biblioteca. Escute, estou falando sério, guarde esse livro, não quero que você o abra. A biblioteca estava vazia, fui às duas salas e depois aos quartos, à lavanderia, à cozinha, e finalmente voltei à biblioteca, onde comecei uma busca sistemática. Ela havia se escondido tão bem que só meia hora mais tarde eu a encontrei agachada e em silêncio, junto à janela, com a treliça na despensa no andar de cima. Em um primeiro olhar, vi que ela havia sido castigada por sua tolice. O Rei de Amarelo jazia a seus pés, mas o livro estava aberto na segunda parte. Olhei para a Tessie e vi que era tarde demais. Ela abrira o Rei de Amarelo. Então eu tomei pela mão e a conduzi até o estúdio. Ela parecia zonza e quando lhe pedi que deitasse no sofá, obedeceu-me sem dizer nada. Após algum tempo, fechou os olhos e sua respiração tornou-se regular e profunda. Mas eu não sabia dizer se ela estava dormindo. Por bastante tempo fiquei sentado em silêncio ao seu lado, mas ela não se moveu nem falou. Por fim, levantei-me, entrei na despensa desocupada e peguei o livro com minha mão menos machucada. O exemplar parecia pesado como chumbo, mas eu o levei de volta ao estúdio e, sentado no tapete ao lado do sofá, o abri e li. Quando cansado pelo excesso de emoções, larguei o volume e recostei-me exausto no sofá. Tessie abriu os olhos e se virou para mim.